Faltam 9 dias para a eleição. A Folha de São Paulo hoje publica na versão impressa do jornal a variação dos candidatos desde a pesquisa feita lá no fim de maio até a pesquisa de ontem, né? São 4 meses de diferença. E o ex-presidente Lula tinha 51%, tem 50% dos votos. Jair Bolsonaro subiu 6 pontos nesse período e continua atrás de Lula. E nesse período, quem tem a máquina, claro, sempre tem alguma vantagem, né? A gente falou aqui de pagamento de auxílio de R$600, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, aumento do Vale Gás, 7 de setembro, Michele Bolsonaro no rádio e na televisão, ida ao funeral da Rainha Elizabeth, Assembleia Geral em Nova York, da ONU, e as coisas não estão mudando. Por que é que não estão mudando, Molica? Essa eleição está polarizada desde o início. Eu lembro que em abril eu cheguei a escrever um artigo aqui para o site da CNN dizendo que havia essa possibilidade do segundo turno ser antecipado para o primeiro. O governo fez tentativas, essas que você citou agora, algumas inclusive focadas no eleitorado mais propenso a votar no Lula, o Auxílio Brasil de R$600, enfim, mas isso não, pelo visto, não colou muito. Até aquela frase do Antônio Lavareda que eu gosto muito, ele diz que eleição, principalmente eleição para presidente, não é um gesto de agradecimento. O eleitor não vota como um gesto de gratidão, ele vota como um investimento, ele vota naquele que ele acha que nos anos seguintes terá um governo, tomará medidas que lhes sejam mais favoráveis. Então tudo indica que está indo por aí, você tem uma certa estabilidade. E a grande questão agora é saber se a eleição vai ser definida no primeiro turno ou não. Quando você vai detalhando essa última pesquisa, então você vê variações internas. No Rio, a diferença de Lula para Bolsonaro, que era de 8 pontos, caiu para 2, empate técnico, mas em Minas o Lula ampliou a vantagem diminuiu do Lula para Bolsonaro, diminuiu em São Paulo, no Rio Grande do Sul o Lula reagiu. Então você tem movimentos internos dentro das pesquisas, nessa específica do Datafolha, mas que é ali aquele movimento normal, aquelas camadas, como se fosse ali um terremoto, aquela coisa, as camadas tectônicas vão se acomodando, mas no final você tem essa tendência de discreto crescimento do Lula e de uma estabilização do Jair Bolsonaro. E aí fica a pergunta, vai ter segundo turno ou isso vai ser decidido no primeiro turno? A grande questão passa a ser a abstenção, a preocupação do PT, principalmente que o eleitorado do Lula é um eleitorado mais pobre, as pesquisas mostram isso, a lavada aumentou a vantagem do Lula sobre Bolsonaro entre os eleitores de famílias que recebem até 2 salários mínimos por mês. Isso aumentou e são pessoas mais pobres, que têm mais dificuldade de sair de casa, tem a questão da passagem de ônibus, pessoas que dependem do transporte público, é onde tradicionalmente se registra maior abstenção. Ontem, na entrevista do Lula ao Ratinho, ao apresentador Ratinho, o minuto final do Lula foi todo dedicado para isso. Ele pedindo para que as pessoas não deixem de votar, compareçam. Ele nem pediu para votarem nele, falou, olha, vá lá e votem no seu candidato para que vocês possam cobrar. Então, essa é a preocupação. Já há movimentos do PT junto à Justiça Eleitoral para que o número de ônibus, para que o transporte público no dia da eleição seja o mesmo transporte dos dias úteis. Essa é a grande questão. E fica a pergunta, vai ser decidido no primeiro turno ou teremos aí uma segunda rodada? É a grande questão. Com vocês.